O que são tributos, impostos, taxas e contribuições? Vamos lá, bem resumidinho e bem simplificado. Imposto é tudo aquilo que eu e você pagamos para manter o Estado funcionando. Então, nós pagamos o nosso imposto de renda, o ICMS, o IPTU, o ISS, e todos esses impostos são o que mantém a administração do Estado, a própria administração, né? E as escolas públicas, a saúde pública, a segurança pública, etc. Então, o imposto basicamente é isso, é tudo aquilo que nós pagamos para manter o funcionamento do Estado. Diferente da taxa. A taxa é algo que nós pagamos em contrapartida de uma prestação de serviço do Estado. Então, por exemplo, a taxa para iluminação pública, a taxa lá da vistoria da vigilância sanitária, a taxa da coleta de lixo. Então, essas taxas nós pagamos em contrapartida de uma prestação específica do Estado para nós. E a contribuição de melhoria, assim como as taxas, elas também estão vinculadas a uma contraprestação estatal. Por exemplo, o Estado fez uma grande obra do lado da minha casa, então ele vai calcular, com base no valor agregado do meu imóvel, ele vai calcular essa contribuição de melhoria, com base nesse valor agregado do imóvel. E o que é tributo? Tributo são impostos, taxas e contribuições de melhoria. Simples assim. Mas para te dar uma descrição mais detalhada, eu vou colocar aqui ainda o que diz no artigo 3º do CTN. Diz assim: tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. E o artigo 5º diz ainda: os tributos são impostos, taxas e contribuições de melhoria. Bom, é isso. Meu nome é Kerlin. Se você gostou, deixe seu like aqui. Deixe aqui nos comentários quais são as suas dúvidas ou sugestões para os próximos vídeos. Um abraço e até o próximo! Nesta terça-feira, 1º de março, começa o prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda 2016. Para ajudar os contribuintes a não cometerem erros, nós estamos aqui com a Sandra Batista, do Conselho Federal de Contabilidade, que vai ajudar a gente nessas questões. Sandra, quem deve declarar esse ano? Primeiro, é uma grande alegria para nós do Conselho Federal de Contabilidade essa parceria firmada com o Correio, com o propósito de contribuir com a sociedade, os contribuintes que neste momento estão aí preocupados com o imposto de renda. Nós temos 5 situações previstas que trazem a obrigatoriedade da entrega do imposto de renda. Aqueles que tiveram rendimento acima de 28.123, aqueles que tiveram rendimentos isentos acima de R$40 mil, aquele outro contribuinte que tem a sua atividade rural e teve rendimentos acima de 140.610 e aquele contribuinte que teve ganho também na venda de algum bem, de algum imóvel. E o contribuinte, por fim, o contribuinte que tem um imóvel acima de R$300 mil. Essas são as condições de obrigatoriedade para informar até 30 de abril. Joia, Sandra. E quais são as recomendações para quem vai declarar a primeira vez? Importante aquele primeiro momento ali da declaração, não só para quem está declarando pela primeira vez, mas para todo e qualquer contribuinte, a segurança nas informações. Então nós temos na declaração a necessidade de informar rendimentos, a evolução patrimonial e também aquele contribuinte que tem a linha das deduções, como despesa médica, o próprio dependente, despesa com educação, a despesa com a empregada doméstica. Então, trazer todas essas informações e com tranquilidade, declarar. Então, é fundamental arrecadar a documentação, informar, conferir, aí só depois disso enviar a declaração. Certo. E nesse enviar a declaração, quais são os erros mais comuns aí que os contribuintes cometem? Tem erros pequenos, como a linha de centavos ainda, né, na digitação, erro de digitação.
Quando falamos de erro, nós estamos falando, via de regra na declaração de imposto de renda, a divergência de dados ou a ausência também de dados. Então, o contribuinte que esquece por algum motivo algum rendimento, né, na declaração, ele cairá na malha, ou algum erro mesmo de informação, erro de digitação. Então, o número ainda é elevado, por isso da necessidade da conferência dos dados. Só depois dessa conferência, enviar a sua declaração. E quais são os cuidados que o contribuinte deve ter, as dicas para não cair na malha fina? Não errar, buscar ter tranquilidade na arrecadação, né, um primeiro passo, ter tranquilidade na arrecadação dos documentos comprobatórios, dos seus rendimentos, das suas deduções e das operações de venda, de alienação que porventura ele tenha feito. Com base nessas informações, aí sim, declarar nos campos certo, na declaração do imposto de renda, fazer a validação, fazer a conferência desses dados. Depois disso, enviar a sua declaração. Muita atenção na linha dos dependentes, né? Dependentes e pensão alimentícia. Há uma diferença, né? Então, a linha da dependência é aquele genitor, né, que cuida do seu filho, né, do seu pai, da sua mãe, né? Ao passo que o outro, ele tem uma linha de obrigatoriedade por meio judicial. Ele tem um dever de pagar uma pensão alimentícia. Então, quem faz a pensão alimentícia não tem a dependência. Então, são situações diferentes para cada declaração. Sandra, a gente agradece muito a sua participação aqui no Correio Brasiliense e muito obrigada. Once upon a time, there were 3 brothers, triplets, named Tom, Dick, and Harry Class. They were raised in the same home with the same parents, had the same IQ, same skills, and same opportunities. Each was married and had 2 children. They were all carpenters making $25 per hour. While they were very similar in all these respects, they had different priorities. For example, Tom chose to work 20 hours per week, while his brother Dick worked 40 hours, and Harry 60. It should also be noted that Harry's wife worked full-time as an office manager for a salary of $50,000. Dick's wife sold real estate part-time 10 hours a week and made $25,000 per year. Tom's wife did not work. Tom and Dick spent all of their family income. Since they paid into Social Security, they figured they didn't need to save for retirement. Harry and his wife, on the other hand, had, over many years, put away money each month and invested it in stocks and bonds. Here's how it worked out. Tom made $25,000 a year. Dick and his wife made $75,000, and Harry and his wife $150,000. When a new housing development opened up in their community, the brothers decided to buy equally priced homes on the same private street. One day, the brothers decided to pool their funds for the purpose of improving their street. Concerned about crime and safety, and wanting a more attractive setting for their homes, the 3 families decided to install a security gate at the street's entrance, repave the street's surface, and enhance the lighting and landscaping. The work was done for a total cost of $30,000. Harry assumed they would divide the bill 3 ways, each brother paying $10,000. But Tom and Dick objected. "Why should we pay the same as you?" they said. "You make much more money than we do." Harry was puzzled. "What does that have to do with anything?" he asked. "My family makes more money because my wife and I work long hours and because we have saved some of the money we've earned to make additional money from investments. Why should we be penalized for that?" "Harry, you can work and save all you like," Tom countered. "But my wife and I want to enjoy ourselves now, not 25 years from now." "Fine, Tom. Do what you want. It's a free country. But why should I have to pay for that?" "I can't believe you're being so unbrotherly," Tom argued. "You have a lot of money and I don't. I thought you'd be more generous." At this point, Dick, the peacemaker in the family, entered the conversation. "I've got an idea," Dick said. "Our combined income is $250,000, and $30,000 is 12% of that amount. Why don't we each pay that percentage of our income? Under that formula, Tom would pay $3,000, I would pay $9,000, and Harry would pay $18,000. "I have a much better idea,"
said Tom, "and one that's fairer than what you're proposing." Dick and Harry turned to Tom. "Harry should pay $23,450. Dick, you should pay $6,550. And I will pay nothing." To Dick, this sounded completely arbitrary and not really fair, but it did have one big plus. His share would be $2,450 less under Tom's formula than under his own. So he decided to be silent. Harry, however, was stunned. "You want me to pay almost 80% of the bill despite the fact that each of us is receiving the exact same benefits? Where did you get such a crazy idea?" "From no less an authority than the U.S. government," Tom responded as he pulled out a gray booklet. "It's all right here in the IRS tax tables. This is the progressive income tax system all U.S. taxpayers live under, and I don't see why we should be any different. In fact, I believe all future improvements should be paid in this way." "Works for me," said Dick. So, by a vote of 2-1, the cost of the street improvements was divided as Tom had proposed, even though they benefited equally, and even though the reason Harry had more money was that he and his wife had worked many more hours than his brothers and their wives, and had saved some of what they had earned, instead of spending it all. Tom and Dick lived happily ever after with their new arrangement. Harry grumbled a lot, but whenever he complained, his brothers called him greedy and selfish. The end.